Para Putin, a Crimeia nunca foi apenas um pedaço de terra. Desde 2014, a península tem sido a base segura de toda a guerra da Rússia no sul, considerada profunda demais para ser atingida, a região mais fortemente protegida. Enquanto Berdyansk ou Mariupol estavam expostas a ataques ucranianos, a Crimeia era uma fortaleza entrelaçada com defesa aérea e protegida pelo mar. O plano do general russo baseava-se nisso. Munição e combustível seriam transportados por navio para a Crimeia, e de lá, distribuídos por rotas terrestres, ferrovia e estrada para a frente de Zaporizhzhia. A Crimeia não era um escudo, mas a principal válvula alimentando a frente sul. Nas últimas semanas, os ataques às artérias desta válvula aumentaram drasticamente. No dia 7 de junho, a ponte Chonyar que liga a Crimeia a Kherson ocupada foi atingida. Um ataque foi realizado na travessia em Chonhar. Isso foi feito especificamente. E na noite de 8 de junho, a locomotiva do trem Moscou-Simferopol foi atingida por um drone e todo o serviço ferroviário para a península foi suspenso. Esses não são ataques aleatórios. A ferrovia era a artéria volumosa desse sistema. Trens de combustível, vagões de munição e os comboios de combustível que abastecem a frente fluíam por essa linha, porque essas artérias terrestres não alimentam apenas a Crimeia. Através da Crimeia, elas alimentam o exército russo no sul. Por avaliações, aproximadamente 150 mil tropas russas estão posicionadas no eixo de Zaporizhzhia, incluindo a área ao redor de Orikhiv e Novosilka, e há cerca de 50 mil tropas na própria Crimeia. Isso é uma força de cerca de 200 mil diretamente ligada a um único sistema, e a força total apoiada nessas mesmas linhas excede 300 mil. E agora, ambas essas linhas, ferroviária e rodoviária, estão sob o controle de fogo da Ucrânia. A Ucrânia não está tentando invadir a península, está fazendo algo muito mais silencioso e muito mais devastador, estrangulando as duas artérias terrestres que alimentam essa válvula ao mesmo tempo. E a Crimeia, projetada como a região mais segura, está se transformando em uma armadilha junto com os cerca de 200 mil soldados que alimenta. Os ataques desta semana empurram a porta dessa armadilha um passo mais para fechar, e esta é a história não de uma península, mas de um exército ligado a ela. Nossos analistas determinaram que o inimigo que estamos enfrentando está conduzindo operações principalmente contra nós na direção de Huli e Polo. É de lá que vem o fluxo logístico deles, um fluxo constante. Portanto, foi feita uma proposta e tomada a decisão de atacar precisamente esta ponte. Para manter um exército vivo nesta geografia, são necessárias duas artérias terrestres, uma ferrovia e uma rodovia. A ferrovia é a artéria de volume. Um único trem transporta a carga de dezenas de caminhões de uma só vez, opera independentemente do clima, e na logística militar significa de 5 a 10 vezes a capacidade volumétrica da estrada. A rodovia é a artéria da flexibilidade, o último elo da distribuição, o capilar fino que corre até a frente. O sistema da Rússia que chega à Crimeia e através da Crimeia para o sul dependia dessas duas artérias. O braço ferroviário se conectava no entroncamento de Jankoy via a ponte de Kerch e as linhas internas da península. De lá espalhava-se tanto para a Crimeia quanto para a frente no norte. O braço rodoviário consistia na R-280 Novorossiya e na M14, conectando-a a Rostov, a M04 mais ao norte, e as linhas I-105 e H-20 descendo para a frente. A fragilidade estratégica estava bem aqui. A península se comporta geograficamente como uma ilha, e cada linha que a conecta ao continente passa por alguns pontos de estrangulamento. Quando uma única linha é cortada, o tráfego se desloca para outra. Mas o que a Ucrânia está fazendo é precisamente impedir isso, colocando ambas as artérias sob pressão ao mesmo tempo e colapsando a capacidade de reserva. E nesta semana, a escala mudou. Na noite de 8 de junho, a última linha confiável, a ferrovia, também foi cortada. A verdadeira importância desta linha não está apenas em alimentar a Crimeia, mas em funcionar em ambas as direções ao mesmo tempo. Ela distribuía o suprimento vindo da direção de Krasnodar, através da Crimeia, para o eixo de Zaporizhzhia, e encaminhava o que vinha da linha Zaporizhzhia-Donbas-Rostov para a península. Em outras palavras, isso era a corrente sanguínea de um exército. Munições descarregadas por navio na Crimeia fluíam para a frente por ferrovia e estrada, e há uma força séria nessa frente. Por avaliações, aproximadamente 150 mil tropas russas estão posicionadas no eixo de Zaporizhzhia, incluindo a área ao redor de Orikhiv e Novosilka, e há cerca de 50 mil tropas na própria Crimeia. O vínculo logístico deste grupo sul, de aproximadamente 200 mil, depende quase inteiramente de um único sistema, a ferrovia vinda da Crimeia e as rodovias R28O
I-1O5 e M-114. O problema é que essas rotas não são mais seguras. No lado de Donetsk, Mariupol, Luhansk e da fronteira russa, as unidades Azov efetivamente colocaram as rotas sob controle de fogo, e a linha Zaporizhzhia, Kherson e Crimeia foi bloqueada pela Brigada Nemesis e pelas forças especiais do SBU. Essas linhas podem continuar abastecendo os mais de 300 mil soldados russos nas frentes orientais por mais algum tempo, mas chegar mais ao sul, passando por Azov e as unidades ucranianas até Zaporizhzhia e Crimeia, tornou-se quase impossível. Em resumo, atingir uma única locomotiva ou um único comboio já não é mais uma questão abstrata de logística. Isso produz uma consequência que afeta diretamente o abastecimento de cerca de 200 mil soldados. A primeira artéria, a ferrovia, foi atingida esta semana diretamente em seu coração. Na noite de 8 de junho, a locomotiva do trem que ia de Moscou para Simferopol foi alvo de um ataque de drone. O serviço ferroviário de passageiros da Rússia para a Crimeia foi totalmente suspenso, e os passageiros nos trens por toda a península foram evacuados. No ataque, o assistente do maquinista foi morto e o maquinista ficou ferido. Na mesma noite, a península foi abalada por uma série de outros ataques, aeródromos militares, um depósito de petróleo e uma subestação elétrica. Mas este não é um evento isolado, é o auge de uma campanha. O entroncamento de Dzhankoi, o coração da rede ferroviária, o nó que une as linhas norte-sul e leste-oeste da península, efetivamente saiu de serviço após repetidos ataques. A Rússia não chama isso de um fechamento. Reclassificou a estação como uma estação técnica, mas o resultado é o mesmo. Dzhankoi não descarrega mais trens, não funciona mais como um entroncamento, e uma vez que o nó se desfaz, a distribuição de carga que chega via Kerch para o interior da península também se desintegra. Ao mesmo tempo, uma caça muito mais cirúrgica está em andamento na linha Dzhankoi-Kerch. O 413º Regimento de Incursão da Ucrânia atingiu 2 locomotivas russas no braço ferroviário oriental da península. Um dos operadores deslizou entre os fios de uma linha de alta tensão para alcançar o alvo. A razão pela qual uma locomotiva é o alvo perfeito reside na matemática logística. Uma locomotiva puxa dezenas de vagões, e quando é atingida, todos eles ficam parados. Além disso, é caro construir e leva semanas, até meses, para substituir. Um drone que custa alguns milhares de dólares desativa, junto com uma locomotiva que vale milhões de rublos, a carga transportada por dezenas de vagões. A declaração do regimento carregava uma mensagem legal. O motorista não tinha documento que permitisse a operação do trem em solo ucraniano, então foi parado. A segunda artéria, a rodovia, já estava sangrando muito antes de a ferrovia colapsar. A R-280 Novorossiya, a principal artéria que vai de Rostov através de Mariupol e Melitopol até a Crimeia, foi sistematicamente desmantelada. Em um único dia, em 29 de maio, até 483 veículos russos foram relatados como destruídos ao longo desta linha. Transportadoras privadas recusaram a rota, apesar de ofertas de $3.000, e o comando russo restringiu o movimento de equipamentos pesados. Além disso, a ameaça não se limita a uma única estrada. Segundo a avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra, a rodovia M04, que desce de Moscou para Rostov e de lá se ramifica para o sul até a Crimeia e Luhansk, é ainda mais crítica do que a famosa M14, porque é a artéria que realmente alimenta. O terceiro corpo da Ucrânia declarou controle de fogo sobre 5 cidades ocupadas na M04, ou seja, pode atacar o tráfego nessa estrada. A H20, que conecta essas rodovias, também é um alvo. A resposta da Rússia revela seu desespero. O tráfego de Mariupol-Berdiansk foi retirado da rodovia principal e desviado para estradas costeiras secundárias. Caminhões militares começaram a ser disfarçados como civis, lonas foram recoloridas e veículos pintados de branco, mas essas medidas reduzem o ritmo de abastecimento e não resolvem o problema, porque a questão não são os veículos individuais, mas todo o corredor estar sob vigilância constante. O braço rodoviário já havia deixado de ser uma alternativa no momento em que a ferrovia foi cortada. Os ataques nessas duas frentes não são aleatórios, por trás deles está um programa declarado. Em 27 de maio, o ministro da Defesa da Ucrânia, Fedorov, transformou uma campanha anteriormente conduzida em segredo em uma estratégia oficial, bloqueio logístico. Na primeira fase, aproximadamente $113 milhões foram direcionados para as brigadas mais eficazes. A fórmula de Fedorov era clara: o inimigo não se sentirá seguro, mesmo longe da frente. No centro do programa estão drones de médio alcance capazes de direcionamento autônomo e amplamente resistentes à guerra eletrônica. A interferência no GPS não consegue derrubá-los facilmente.
O resultado está se tornando mensurável. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, a capacidade de ataque em profundidade da Ucrânia multiplicou-se nos últimos meses, e espera-se que esses ataques criem efeitos em cascata ainda mais profundos na retaguarda da Rússia. E a reflexão na linha de frente dessa cascata agora se transformou em números. O ganho territorial mensal da Rússia, de acordo com dados de fonte aberta, caiu de centenas de quilómetros quadrados para apenas 14 quilómetros quadrados por mês. O preço que paga por avanço multiplicou-se. A perda por quilômetro quadrado aumentou de 67 soldados em outubro de 2025 para 179 em abril de 2026, aproximadamente 2,5 vezes em 6 meses. À medida que a logística é estrangulada, a ofensiva na frente também perde fôlego. Uma vez que ambas as artérias estão sob pressão, o verdadeiro golpe atinge a unidade na linha de frente. Um batalhão na linha de frente carrega, em média, cerca de 10 dias de capacidade de abastecimento autônomo. Depois disso, munição, combustível, comida e água acabam. Por esta razão, tudo deve ser transportado de grandes bases traseiras, mas os ataques ucranianos empurraram esses depósitos de 50 a 100 km para trás da frente. À medida que o depósito se afasta, a última milha se alonga, a eficiência do abastecimento cai e a capacidade operacional na frente enfraquece. A primeira vítima disso é a principal vantagem da Rússia, seu poder de fogo. Quando o combustível e os projéteis não chegam a tempo, a artilharia começa a silenciar. A força de um exército não está na arma que possui, mas na capacidade de levar projéteis até essa arma. Para o grupo de cerca de 200 mil no sul, a equação continua a se estreitar. Uma força que não pode avançar não pode ser suficientemente abastecida e não tem profundidade para recuar. É aqui que o mito da Crimeia, como a região mais segura, se inverte. Uma península que pode ser abastecida por uma única ponte, uma única junção, uma única locomotiva, deixa de ser um ativo e se torna um fardo. A base de retaguarda que Putin considerava intocável está se transformando em uma armadilha que encerra o exército que alimenta. A forma como a Rússia nomeia esse colapso é, por si só, uma confissão. Quando Jankoy fechou, foi chamada de estação técnica. Quando o serviço de trem parou, a razão se tornou perigo de aviação. A falta de combustível foi apresentada como uma dificuldade temporária. 5 eufemismos distintos ocultam uma única verdade. A retaguarda não é mais segura. Mas depósitos vazios, comboios parados e artilharia silenciada não podem se esconder atrás dessas palavras. A imagem não deve ser lida de forma unilateral. A ponte de Kerch está fisicamente de pé. O tráfego limitado continua. As linhas podem ser reparadas e a Rússia se adaptou muitas vezes nesta guerra. Novas rotas, estradas costeiras, comboios disfarçados de civis. Uma separação total ainda não aconteceu. Mas a expressão ainda não é precisamente o que é crítico. Neste momento, ambas as artérias terrestres estão danificadas ao mesmo tempo. Reparar ambas ao mesmo tempo divide os recursos e cada linha reparada aguarda uma nova onda de ataques. O reparo se transforma em uma ferida que nunca fecha. Além disso, a crise está, por enquanto, amplamente confinada ao combustível e à munição. Quando o inverno chegar, aquecimento e alimentos também terão que passar pelas mesmas linhas pressionadas. E a avaliação em cascata do Instituto para o Estudo da Guerra aponta que essa tendência é estrutural, não temporária. Para cercar um exército, é preciso cortar as artérias que o alimentam. A Ucrânia está fazendo exatamente isso sem atacar a Crimeia, estrangulando as duas artérias terrestres, ferroviária e rodoviária, ao mesmo tempo. A ferrovia foi atingida em seu coração no dia 8 de junho. A rodovia já havia se tornado um corredor de fogo. Putin construiu a Crimeia como uma base traseira intocável. Em 2026, essa base traseira encolheu para um nó frágil, segurando o destino de abastecimento de quase 200 mil soldados no sul, e esse nó agora está sob o controle de fogo da Ucrânia. Manter um pedaço de terra significa ser capaz de alimentá-lo, e a Rússia não pode mais alimentar sua própria linha vital. A Rússia chama essa imagem de estação técnica, mas a verdade é clara demais para que palavras a mudem. A região considerada mais segura se transformou em uma armadilha, junto com o exército que alimenta. Se você achou este conteúdo interessante, não se esqueça de curtir, deixar um comentário e seguir o canal.